Boa noite. Aqui estamos para dar, ou seja, ter o prazer de desenvolver esta live com o tema Supere limites e forme a sua própria identidade. É comum ouvir muitas pessoas reclamarem que quando estão cansadas, saturadas, que já se encontram sem fôlego, vamos dizer assim, que já não tem mais limites para tolerar ou para dar continuidade numa determinada tarefa. Porém, também existe um outro lado, que é comum. Eu, no decorrer dos anos que trabalhei e que trabalho ainda como psicanalista, sempre ouvi pessoas idôneas dizerem: eu, apesar de todo o cansaço, apesar de todo o sacrifício, de todo o esgotamento que eu vivo, eu ainda me considero preparado ou preparada para dar continuidade a esse trabalho. E muitas vezes era um trabalho tão árduo, tão pesado, que realmente eu ficava me perguntando: é impressionante, como é que esta pessoa, com tantas barreiras, consegue ainda reunir forças para dar continuidade em algo que ela mesma ou ele mesmo está vendo que não está produzindo o fruto desejado. Quando falo em fruto desejado, estou me referindo àquelas pessoas que se dedicam a outras, que lutam, que se entregam de corpo e alma e boa fé para o bem-estar de outros, sempre procurando minimizar as dores, os sofrimentos, as necessidades, ou até mesmo para evitar que essas pessoas que eles amam venham a sofrer porque não tiveram um auxílio, vamos dizer assim. Mas nem sempre essas pessoas que se entregam de corpo e alma, elas são reconhecidas. Geralmente são pessoas magoadas, porque magoam, humilham, são pessoas espizinhadas. E as próprias pessoas a quem eles estão se dedicando são as primeiras a dizer: faz porque quer, não estou pedindo. Entretanto, é incrível, mas aquele ser ingrato só sobrevive, só está sobrevivendo diante do sacrifício que aquele outro que o ama, que a ama, está fazendo. É comum também ouvir pessoas que mal começam uma tarefa, logo se entregando. Ah, não aguento mais. Ah, isso é muito pesado, é muito sacrificado. É muito sacrifício. É óbvio que é sacrifício. O aprendizado, ele é um sacrifício. Porque se não for um sacrifício, nós, na condição de humanos, crianças, rebeldes, sem limites, simplesmente vamos colocar tudo a perder. Imagine, quem aqui já não passou por uma escola? E é óbvio que devem lembrar que na infância, tudo o que desejavam era a hora do recreio. Chegavam na sala de aula, não prestavam atenção, outros dormiam, ficavam contando segundos para que o sino
a sinetinha, lembra? Tocasse, dizendo, saiam da sala de aula, vamos para o recreio. E saía aquele bando de crianças gritando, correndo, desesperados, sem saber para onde ir. Porque o espaço que eles tinham para aquele intervalo entre aulas, eles já conheciam, era minúsculo. Mas mesmo assim, era aquele desespero. E nós, seres humanos, que nos consideramos adultos, capacitados, responsáveis, idôneos, fazemos exatamente a mesma coisa. Como eu falei, existem muitas pessoas que realmente se entregam e chegam ao ponto de esquecer que têm uma vida. Renunciam à própria vida em benefício de muitos ingratos. De pessoas que quanto mais estão recebendo, mais estão exigindo. E não é porque seja pouco, porque nessa situação entra a questão do caráter. Existem pessoas que confundem inteligência com esperteza. O inteligente se desenvolve, progride em todos os aspectos da vida, tanto na vida física como na vida espiritual. O esperto, ele não progride. Ele está sempre patinando e caindo, porque a esperteza é efêmera, é temporária. Recebeu naquele momento, mas como não soube, não passou pelo sacrifício para adquirir, então é óbvio que logo aquilo que receberam vai ser perdido. Nesses anos que eu trabalho, eu já perdi a conta de pessoas chegarem na minha frente, me olharem e encherem os olhos de lágrimas e dizerem, eu não aguento mais. Eu dedico a minha vida. Eu me entrego. Eu acho que não. Eu acho que não está se entregando, está perdendo tempo. E está procurando um cúmplice para poder justificar essa perda de tempo, que diga, sim, realmente você é um pobre coitado, uma pobre coitada, está perdendo o seu tempo, deixe de fazer, eles não merecem. Gente, todos nós temos compromissos. Ninguém, seja lá quem for, independente do coração, ser uma grande metrópole e abrigar milhões com o amor genuíno, como aqueles que têm um coração de pedra, que fere, que humilha, só pela satisfação de ver os outros sofrendo. Todos nós temos responsabilidades. A maioria das pessoas que atravessam a vida fazendo o impossível para deixar alguém feliz, ele pode não lembrar, mas ele tem consciência de que ele tem um compromisso. E no silêncio, ele vai trilhando essa longa estrada que só recebe como merecimento
como pagamento, é a humilhação. Eu vejo muitos pais que se preocupam com o futuro dos filhos, dos netos, ou de irmãos, ou vice-versa. Vejo muita gente se preocupando com muita gente, genuinamente. E até hoje, são raros os casos em que a pessoa que se sacrificou, que se entregou, que deixou de viver, simplesmente foi acolhida, não foi abandonada. Casos raros. Porque o egoísmo, a falta de respeito, a falta de humanidade, de ética, é tudo que impera neste meio que nós chamamos humanidade. É impressionante. Todas as pessoas que se queixam, elas não se queixam porque estão cansadas. Como falei, a maioria mal está começando a trilhar a estrada da reconciliação, do pagamento dos débitos, dos aprendizados. E acredita que o fardo é pesado. Muita gente acredita e até aposta que são bons. Apostam que realmente são pessoas de um coração gigantesco, que só fazem o bem e esquecem, como eu falei, que inteligência e esperteza têm uma diferença muito grande. Todo esperto acredita que os outros são inferiores intelectualmente, são inferiores moralmente. Todo esperto se julga uma autoridade. Ele entende tudo, ele pode tudo. Porque ele justifica que alguém delegou esse poder a ele. Mas eu nunca ouvi, ou pouquíssimas vezes eu ouvi queixas de quem realmente tinha consciência do compromisso. Quando falo compromisso, todos nós, quando saímos do umbral que estivemos antes daqui, da terra, imploramos por uma oportunidade. Na vida espiritual, tudo é negociável. Tudo é negócio. Eu, no passado, posso ter matado, roubado, traído, enganado, posso ter feito horrores com outras pessoas. Mas o reparo precisa acontecer. Enquanto eu não tiver consciência de que esse reparo precisa acontecer para que a evolução se expanda e as reconciliações tornem inimigos em amigos e todos se tornem uma grande equipe que venham trazer um bem-estar, conhecimento para outros que estão na mesma situação que nós encontrávamos anteriormente. A questão é que a maioria das pessoas,
elas têm uma necessidade de provar capacidade, concorrência. Lutam para provar teorias que mal se sustentam. Porque logo que saem da Terra e voltam para o mundo espiritual, se decepcionam e descobrem que todo o tempo que tiveram na Terra foi um tempo perdido. Que podiam ter, sim, aproveitado aquele tempo, porque tinham compromissos reais. E depois justificam que foram seduzidos, que foram enganados. Ninguém é enganado. Ninguém é seduzido. Nós vamos porque queremos. Nós fazemos porque queremos. As pessoas comprometidas com a responsabilidade, eles jamais vão desviar o caminho, porque eles sabem muito bem que se desviarem o caminho vão ter que voltar a repetir tudo novamente. Na live passada, eu até comentei que depois dessa questão do Covid, as pessoas parecem que perderam um pouco ou muito da noção dos valores humanos, dos princípios que regem a humanidade. Ética, respeito, moral. Como falei, no momento, estamos como crianças que saem desesperados de uma sala de aula atrás de uns minutos de prazer. Porque estudar é pesado. Ah, mãe, eu não quero. É esse o comportamento do humano que se diz adulto. Prefere dizer que não acredita em nada para não se comprometer. E quando se compromete, não tem resistência, não tem força, não tem moral para dar continuidade. Então vem logo com o discurso: já cheguei no meu limite. Não consigo mais. Não consegue mais? Todas as pessoas que até hoje eu vi e ouvi com esse discurso, sempre estavam tentando justificar aquela pasmaceira mental, a preguiça, a má vontade, o descomprometimento. Isso está cheio. Oportunistas é o que mais se tem. E o pior de tudo, que esquecem de um detalhe. Que estão aqui para reparar, sem dúvidas, o mesmo erro que estão cometendo agora. Então estão fazendo o quê? Somando. E infelizmente nessa soma não vai ter evolução. Não vai ter inteligência. Até a própria esperteza vai se transformar num retardo. Sabe por quê? Porque tudo anda, tudo evolui. E quem se nega, infelizmente, se julga que tem o benefício da espiritualidade, de sair daqui e dizer que não quer reencarnar, está muito enganado. Ninguém, seja lá quem for,
tem o benefício da espiritualidade. Porque nós somos um investimento. E um investimento muito alto para a espiritualidade. Nós destruímos, nós rejeitamos tudo que nos entregam de bom grado. Eu lembro que há uns dias atrás houve uma live e alguém mandou uma mensagem para mim. Você tem provas científicas de que a espiritualidade existe? Eu sempre que ouço esse tipo de coisa, eu lembro da história do tigre e do burro. E é claro que eu não quero receber a punição do tigre. Então eu calo minha boca. Primeiro, porque não estou aqui para provar nada para ninguém. Estou aqui apenas desenvolvendo um trabalho. E como qualquer trabalho, vou desenvolver, como sempre fiz. Eu ouvi, durante toda a minha vida, uma frase, e que sempre me marcou muito. Da mesma forma que é dado, é tirado. E é verdade. Tem muita gente que vive nos cantos lamentando porque perdeu uma promoção, porque perdeu um namorado, uma namorada, porque um amigo se tornou amigo de outro e o deixou de lado, porque não está no trabalho que gostaria de estar desenvolvendo na área. Gente, nós não estamos aqui por um capricho cósmico. Existe uma programação. Eu posso querer ser astronauta, mas passei décadas ouvindo conversa fiada de muita gente que hoje eu me pergunto até que ponto isso valeu a pena. Mas, ao mesmo tempo, eu já tenho a resposta. Eu precisei. Porque eu precisava desse aprendizado. Porque se eu não tivesse esse aprendizado, eu não teria capacidade, competência para ajudar outros que realmente vieram com um problema real, com situações reais. Então, na verdade, a vida ela é um equilíbrio. E quando chegamos ao ponto de dizer que já chegamos no nosso limite, é porque não estamos utilizando a nossa capacidade intelectual para, pelo menos, minimizar aquilo que está nos deixando desconfortável. Observem que a maioria das pessoas, elas têm vergonha do que vestem, do trabalho, dos filhos, da esposa, do esposo, da casa onde moram. E eles mal sabem que eles estão exatamente no meio que eles escolheram. No meio que eles precisam para poder se desprenderem dessas vaidades e preconceitos. Eu já ouvi muitos casais, filhos, netos e outras pessoas dizerem: eu tenho vergonha do fulano ou da fulana. Por quê? É uma ignorante.
E quem não é? Quem não é ignorante neste planeta, pelo amor de Deus? A equipe Mentes em Construção e Joalha sempre dizem que a Terra nada mais é que um umbral. E que nós somos de origem de um outro umbral pior do que este. E numa tentativa de nos auxiliarem, nos passam de um umbral para o outro. Tipo, estou no 2º ano de uma escola, passo para o 3º ano. Mas eu embirro porque eu não gosto da professora. Ou não gosto dos colegas, porque estou apegado nos coleguinhas do 2º ano e na professorinha ou na professora do 2º ano. Perdoem a expressão professorinha, foi com carinho. Então, nós sempre estamos resistindo. E quando não encontramos o apoio de cumplicidade que justifique o abandono daquela tarefa, então chegamos com aquele discurso cansativo, enjoativo, abusado, de que eu não aguento mais. Meu limite é este. Isso é deserção. Isso é covardia. E o pior, que todos os dias a covardia está tomando uma proporção maior. É tanta gente que está se abandonando e justifica. Eu não cuido de mim porque tenho que cuidar dos outros. Tem que cuidar dos outros? Eu ouvi algumas frases, como disse, e algumas marcam. E uma delas, faz por ti que eu te ajudarei. Muita gente quer ser tão bom, tão bondoso, tão caridoso, que vive com aquele olhar brilhando, aquele sorriso, enquanto está fazendo alguma coisa por alguém lá de fora, sedento por reconhecimento. Mas com quem ele realmente tem o compromisso, ele deserta, ele foge, ele abandona. São muitas as perguntas que eu recebo. Por que que a espiritualidade simplesmente nos coloca aqui e não nos ajuda em nada? Não ajuda. É como eu falei, nós somos um grande investimento. A espiritualidade está investindo cada segundo em nós. Nós é que nos recusamos por capricho, por acreditar que somos merecedores daquilo que não sabemos utilizar. É a vaidade de dizer, eu só queria enquanto não tinha. Muitos acreditam que podem enganar a espiritualidade. Fazem tanta coisa errada, maltratam tantos semelhantes e outras espécies, como os animais, e acreditam que ainda são merecedores de benefícios da espiritualidade. Que benefícios? Porque eu estou ajudando milhões de pessoas, isso me torna especial?
torno-me ignorante. Porque eu simplesmente estou esquecendo ou não quero saber que esses milhões de pessoas que eu supostamente estou sendo bonzinho, nada mais é do que um reparo de algo terrível que eu fiz com eles. Causa e efeitos. Se eu tiro de você, alguém vai tirar. Se eu fiz você passar por uma perda, eu vou passar por 1 ou 2 ou 10 perdas até entender que eu preciso respeitar os limites do meu semelhante. Mas vir com essa história de que já não aguenta mais e atormentar a vida dos outros, para que os outros assumam as responsabilidades que não são da alçada deles. Isso só comprova que o oportunismo humano é crescente. Eu conheço milhares de pessoas que deixaram realmente de viver em benefício dos outros, acreditando que quando eu chegasse numa determinada fase da vida, que seriam reconhecidos, que seriam afagados, que teriam a recompensa. E como não obtiveram o que acreditavam que mereciam, se voltaram contra Deus, contra a espiritualidade, deixaram de acreditar, fizeram lá, digamos, aquele rompimento de dedinho, não acredito mais em Deus. Há uns dias atrás, eu estava assistindo um programa e um dos personagens foi e perguntou: tem alguém aqui que é ateu? E no meio de uma plateia, talvez de centenas de pessoas, alguém lá levantou o dedo, a mão, e disse: eu. Aí ele: e brigou com Deus, foi? É, eu sou ateu. Aí ele foi e perguntou: e há quanto tempo que você é ateu? Você sempre foi ateu? Não. Não? Há quanto tempo que você é ateu? Tem 1 ano. Ah, tem 1 ano que você brigou com Deus. E posso saber por que você brigou com Deus? Ah, por uma questão pessoal. É uma comédia, né, gente? Se não recebemos aquilo que julgamos merecer, rompemos com Deus, seja lá com quem for. Então vamos fazer pactos com quem for, sempre visando o merecimento. Mas esquecemos que merecimento é que nem respeito se adquire com o tempo. São 2 elementos que estão colados. Se eu não faço por onde me respeitarem, jamais serei respeitado. Se eu não faço por merecer aquilo que eu estou lutando para adquirir, eu jamais vou ser merecedor. A lógica humana se resume no eu sou o centro. Até parece que estamos em plena Idade Média, né? E na verdade estamos. Porque se formos analisar, estamos no meio tecnológico, que cada vez se desenvolve mais. Mas os atos da humanidade
talvez até piores do que a Idade Média. Porque na Idade Média não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje. Entretanto, o que fazemos com esse conhecimento? Rejeitamos. E quando aparece na nossa frente uma tarefa que exige um pouco mais de esforço do que aquele que estamos habituados, o nosso limite é que nem elástico. Chegou aqui no máximo, não vai mais. Não dá. Entretanto, tem outras pessoas que conseguem ver em cada oportunidade milhões de soluções. E não andam se queixando, nem rompendo com Deus, porque não receberam aquilo que julgavam ser merecedores, porque eram bondosos. Meus amigos, minhas amigas, não podemos enganar a espiritualidade. Nós somos um livro aberto. Eu fico impressionado quando muita gente diz: eu não falo com fulano, que é um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, seja lá o que for, para não descobrirem meus segredos. Que segredos? A partir do momento em que você falou que não quer que descubram seus segredos, você já estimulou uma legião de entidades que conhecem os teus segredos, que estão no mesmo nível moral, energético, e que conseguem ouvir teus pensamentos, teus desejos. Ou vocês pensam que tudo que é feito aqui fica na incógnita? São acontecimentos anônimos que jamais ninguém irá saber. Pode não saber por algum tempo, porque fisicamente nós somos limitados. E isso é uma bênção. Imagine, se você tivesse a capacidade de saber quem está do seu lado foi no passado. O que você fez ou ele fez para você. Como que essa convivência seria possível? Quando nos apresentam, ou seja, a espiritualidade nos apresenta algum tipo de responsabilidade, ela não está nos punindo. Ela está nos dando a oportunidade de recuperar a nossa estima, o nosso respeito, a nossa condição de ser humano. Entretanto, o que mais vemos, como falei, são pessoas enganadas por elas mesmas, vivendo na ilusão de que se faz 10 erros, cometeu 10 erros, se faz 20 caridades, está tudo resolvido. Se fosse assim, essa diferença que existe e é visível aqui na Terra não existiria. Todo mundo faria igualdade social, divisão de bens,
de tratamento igual. Gente, seria o ideal. E é óbvio que um dia, em algum lugar, isso vai existir. Mas a Terra, ela é apenas uma estação terapêutica. E nós estamos rodeados de umbrais. A Terra é física, porque nós estamos na condição física. E os umbrais sobre a crosta terrestre, acima da superfície, podem ter certeza que a Terra é uma mistura de indivíduos em experiência corpórea, dos mais variados umbrais. É por isso que existe essa diferença no que entendemos como níveis elevados ou baixos de inteligência, de QIs. É por isso que uns são tão ativos e outros tão preguiçosos. É por isso que uns têm mais conhecimento e outros menos conhecimentos. É por isso que uns conseguem ter 2, 3 carros, casas e oportunidades. Porque nesses umbrais nós aprendemos a sobreviver. É uma escola. E aqui na Terra, diante desse esquecimento temporário favorável, é a prova para ver se realmente estamos ou não estamos capacitados para passos maiores e com responsabilidades mais profundas. Antes de entrar numa faculdade, precisamos passar por uma triagem. É o que a espiritualidade faz. Não pense que ser bom ameniza alguma coisa. Mas saiba que ser inteligente, saber analisar e abrir a mente para entender, estudar, isso sim nos traz benefícios. Eu lembro que há um tempo atrás eu tive uma conversa com uma entidade. E essa entidade, conversando comigo, começou a me relatar de um trabalho que ela foi designada, um resgate, num umbral. E ela, com a equipe que acompanhava, tinham que entrar nesse umbral sem ser percebidos. E ele me disse que quando começaram a se aproximar desse umbral, que ele começou a sentir na cabeça como se houvessem milhões de pessoas conversando, gritando, gritos, desesperos. E quanto mais ele se aproximava do umbral, maior era aquela tensão. Que chegou um momento que ele próprio pensou: estou enlouquecendo? Eu estava há poucos minutos, pouco tempo atrás, vivendo uma paz indescritível, e agora aqui estou nesse desespero, nesse tormento mental. Mas ele percebeu
tanto ele como a equipe, que por todos que ele passava, eles eram invisíveis. E que eles conseguiam ouvir os tormentos, sentir os tormentos que aqueles indivíduos que estavam naquele umbral estavam vivendo. E utilizaram a inteligência. Se uniram e criaram uma espécie de blindagem para que aquela psicosfera não arrebentasse com a psicosfera deles. Concluíram o trabalho. Fizeram o resgate. Saíram mais fortes, mais experientes. E é o mesmo que acontece aqui. Eu ouço sempre pessoas dizerem que estamos completamente abandonados. Nós não estamos abandonados. Nós nos sentimos, por conveniência, abandonados. É que nem uma criança, que a mãe ou o pai diz: você não pode ir nesse ambiente porque você não tem idade. Mas a criança tem capacidade de pensar. Vamos dizer que estamos falando de uma criança de uns 8 a 10 anos. E quer estar num ambiente onde tem pessoas, digamos, adolescentes, 16, 17 anos. E o pai diz: não, você não vai. Você fica. E ele sabe muito bem. Ele tem consciência que não é o ambiente para ele. Mas ele vai para trás da porta pensando: deixa eu ir para trás da porta, chorar bem forte só para atormentar. Vocês sabem que muitas crianças e muitos adultos fazem isso? Só para atormentar. Porque tem consciência que não é aquele momento, nem o ambiente. E depois, ainda vem reclamar do abandono. Que abandono? É como eu disse antes. Tanta gente que se dedica com prazer, com tanta emoção, para resolver o problema dos outros. E consegue. Mas quando é para resolver o próprio problema, ou de alguém que ele é diretamente responsável, não consegue. Como justifica isso? Como eu consigo resolver um problema difícil, crítico, para pessoas que eu não conheço e pessoas que eu sou responsável, não movo nenhum dedo. Isso me coloca em que condição? Na condição de alguém que não tem moralmente capacidade de assumir uma responsabilidade, mas que é dotado de um ego inflado, que nenhuma agulha encoste, porque senão explode, só para se mostrar. É o que mais acontece. E depois se queixam quando não cumprem os compromissos que eles próprios escolheram, porque na espiritualidade tudo é negociável. Eu posso ter uma dívida de bilhões de ações, mas eu vou fazer a escolha sugerida pelos meus mentores
de acordo com o meu preparo no momento. Mas isso é lá. Porque lá eu tenho uma visão maior do que eu sou, do que eu fiz e do que eu tenho que reparar. Então lá, eu tento passar uma imagem de responsabilidade, idoneidade. É que nem muitas pessoas de idade aqui na Terra, que fazem tudo errado, que vivem da esperteza, sempre tentando lesar alguém. Se valem da idade. E quando pegos, eu sou uma pessoa de idade, eu não faço isso. Não faz. Idade. Se respeita uma pessoa pela idoneidade, não pela idade. Porque eu já vi muita gente de idade cometer erros gravíssimos e não assumir. Responsabilizar outros. E quando pressionados, fingem desespero. Quem pensam que enganam? A espiritualidade? A espiritualidade já está nos dando tudo. A oportunidade de sermos sinceros. Quantos dizem, a minha sinceridade vai até a sinceridade de alguém? Não sei até que ponto isso justifica. Tem pessoas. Eu nunca esqueço que uma vez um amigo, ele olhou para mim e disse, eu prefiro que ela minta. Eu prefiro que ela me traia do que ela vá embora. Eu prefiro que ela minta, me traia, mas que fique. E eu perguntei, e você tem paz? Você consegue ter paz sabendo que está sendo enganado? Preferindo essa condição? A resposta dele simplesmente foi, mas ela está do meu lado. É uma opção, né? A mesma coisa quando eu ouço pessoas dizerem, viveu, morreu, acabou. Acabou o quê? Eu não sei até que ponto a ignorância doce, saudável, e até que ponto a bondade, essa beleza dessa bondade que vemos por aí, realmente é bela, é suave. Porque eu já vi muita gente bondosa que viviam fazendo caridade, escravizando, destruindo. Eu ouço muitas entidades, porque todo o meu trabalho ele é baseado, tem como base as orientações de Joalha, que é um espírito mentor e tem uma equipe. E essa equipe me ensinaram desde criança que tudo tem um preço. Que eu posso me enganar, acreditando
que o que eu estou fazendo, acreditando no benefício, palavra que eu não gosto, benefício, porque para mim parece que me torna incapaz, incapacitado, que eu vou ter algum tipo de recompensa. Quanto mais trabalhamos, mais nos desenvolvemos. Quanto mais nos dedicamos a ajudar outros sem parecer ser tolos, sem ser manipulados pelos outros, mais aprendemos, mais desenvolvemos a nossa capacidade intelectual e as nossas emoções. É por isso que existe essa inteligência emocional. Mas se eu me entrego de corpo e alma achando que devo fazer o bem sem olhar a quem, eu corro um risco de ser tolo. Porque não é todo mundo que diz que quer ajuda que realmente vai receber ajuda. Eu vejo centenas, milhares de pessoas suplicando para ajudarem outros que não querem nem saber de nada. E deixam de se dedicar a quem realmente precisa. Então eu me pergunto, essas pessoas estão contribuindo para quê? Que ego eles estão alimentando? Que ego eles estão servindo? Porque se aquele está recusando uma ajuda e eu estou suplicando, o que eu sou? Que identidade é essa? O que eu represento? Eu não tenho uma identidade. Eu sou apenas um escravo, me submetendo aos caprichos de qualquer um. Tem muita gente que acredita que em se doar para os outros está fazendo uma grande coisa. E esquecem de um detalhe extremamente importante. Que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Se eu não estou bem, se eu não tenho um conhecimento, se eu não tenho uma verdade que me guie, uma lógica, como que eu posso ser útil para outros? Vou ser um útil teórico? Vivendo apenas ajudando de teorias ou então simplesmente dando o material, o palpável? É claro que sim, tem bilhões de pessoas necessitando de auxílio palpável, material. Mas será que não está na hora de entenderem que precisamos ver um pouco além das nossas conveniências? Sair dos medos, dos tabus, dos preconceitos? Gente, o preconceito nada mais é do que uma máscara. Uma máscara que eu coloco para tentar fingir que eu não sou aquilo que eu estou dizendo que repudio. Eu estou condenando alguma coisa, me travestindo de preconceituoso. Quando, na verdade, o meu preconceito nada mais é do que um desespero.
A mesma coisa que a arrogância. Eu sou tão fraco, tão frágil, que eu preciso ser arrogante, prepotente, para impor um respeito, empinar o nariz. Isso funciona assim por algum tempo. É humilhante para muitos? É, infelizmente. Mas como falei, por algum tempo isso funciona. Porque o meu preconceito, minha arrogância me torna o quê? Uma autoridade. Aos olhos daqueles que não me conhecem. Porque no fundo eu sei que eu sou uma tela abstrata. Nem eu mesmo me entendo, nem eu sei o que é aquela composição, aqueles traços. Eu não sei o que eu sou. A única coisa que eu sei é que eu preciso impor. E sou tão arrogante e ao mesmo tempo ignorante que esqueço de algo que é fundamental. Aprendizado. Eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas eu preciso usar a minha inteligência, o meu bom senso, reunir os dados de tudo o que acontece na minha vida. Porque é daí onde eu vou tirar a lógica e a sensatez de tudo que está acontecendo em torno de mim. Porque minha vida é programada. Programada por mim mesmo. Ninguém me tira nada. Como muita gente diz. Fulano se aproximou de mim, tirou tudo. Não tirou tudo. Se você tivesse que fazer esse pagamento, cumprir com essa dívida, em sã consciência você jamais concordaria. Você concordou lá, antes de chegar aqui. Vocês fizeram um acordo de que você pagaria. Mas você chegou aqui e tomou outro rumo. Sentiu prazer em acumular. Vamos dizer que alguém lhe tirou dinheiro. Lá, você tem consciência que deve para aquela pessoa, porque numa vida qualquer você arrancou uma perna, matou essa pessoa ou alguém dessa pessoa, porque é uma causa para muitos efeitos. Sequelas. Mas quando chega aqui, existe o bloqueio. Nós não lembramos. E então passamos a ser egoístas. É meu, ninguém tira. Ou eu pago por bem, ou eu pago por mal. É como Joalha diz, da mesma forma que é dado, é tirado. Se eu tive o livre-arbítrio, a liberdade de consciência, vamos dizer assim, no passado de prejudicar aquela pessoa, eu tenho que ter consciência que eu tenho que restituir, de alguma forma, esse indivíduo que eu estou em débito. Mas não. Tudo que se ouve é revolta, ganância. Você tem que trabalhar. Você precisa de uma boa casa, você precisa de um bom carro. Você precisa, sim, de uma vida confortável, estável. Que eu saiba, isso nunca foi e nunca será condenado. Ao contrário, isso é incentivado. Você tem que passar pela experiência do bem-estar para poder querer cada vez estar melhor. No entanto, existem pessoas
que se dedicam exclusivamente a interferir na vida dos outros, ou a própria pessoa, se impõe limites, porque acha que esse voto o aproxima do Santíssimo. Não aproxima. Porque Deus e a espiritualidade quer você cada vez mais próspero. E tudo o que eles pedem é respeito, consciência, disciplina, harmonia e organização. Se você se comprometeu, querendo ou não, a dor que você vai viver para cumprir a tarefa que você se comprometeu vai depender de você, da sua resistência. Quanto mais você resiste, mais você vai sofrer. Quanto menos você resiste, o tempo passa rápido e as soluções se apresentam. Porque você não está focado no que você tem que fazer de mau gosto, de mau grado. Então você permite que as boas sugestões e a sua inteligência emocional se manifestem e lhe ofereçam soluções. Você sai rapidinho do problema e deixa de sofrer. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, quanto mais eu aprendo, mais eu sofro. Não. Quanto mais você aprende, mais difícil é a prova. Justo. Você queria o quê? Aprender que 2 mais 2 são 4 e acabou por aí? Não. Se você aprendeu que 8 vezes 8 são 64, então aprenda mais e muito mais, para que você possa ter lógica, dar sentido à sua vida. Muita gente que diz que a vida não tem sentido e quer estar em outro lugar, com outras pessoas, se perderam. Porque elas têm que entender que elas estão no lugar que devem estar e com as pessoas que elas têm que estar. É aquele o compromisso. Querer estar num outro lugar é uma forma de querer desertar, é covardia. Esperar benefícios da espiritualidade, porque está fazendo uma caridade, ou muitas caridades. Que estranho, né? A própria espiritualidade vai dizer, que mau caratismo. A espiritualidade não te julga. Mas ela vai te colocar em situações onde você próprio vai chegar um momento e dizer, caramba, como foi que eu consegui? Como é que eu pude fazer isso? E aí é onde começam as culpas e os remorsos. E as limitações, os impedimentos. Se você quer uma vida minimamente estável, comece a desenvolver prioridades na sua vida. Prioridades com responsabilidade. E se respeite. Entenda que antes de você fazer alguma coisa por alguém, você tem que fazer por você. Ou então você é um incapacitado. Você não vai ter competência.
É a mesma coisa que alguém entrar numa faculdade de medicina, direito, engenharia, seja lá o que for, entrar, passar lá, limpando vidros, vamos dizer assim. Ele está limpando vidros e sai de lá dizendo que foi para uma faculdade que é doutor. Faça a sua tarefa e faça com prazer. Cumpra suas obrigações. Elimine essa ideia de limitação na sua mente. Porque quanto mais você pensa na limitação, mais estreito, mais compactado você vai se sentir. A sensação que você vai sentir é que tudo está lhe comprimindo. Mas não tem nada lhe comprimindo, é você próprio que está criando isso. Aí você pode dizer, vai dizer que isso é psicológico. Não. Você tem esse poder. Você tem o poder de se autopropor essa dor. É o tormento voluntário. Você pode não saber a sua capacidade para o bem. Porque você pouco tenta fazer um bem genuíno. Mas você sabe a sua capacidade para o mal. Porque nisso existe uma especialização. Nós, seres humanos, infelizmente, somos especializados na destruição e autodestruição. Na destruição do que é do nosso semelhante. E na autodestruição, porque acreditamos conscientemente que tudo que existe é ilusão. Ilusão? A vida, ela não é uma ilusão. A vida é uma continuidade. Ela teve um começo. Se vai ter um fim, não sei. Também não estou interessado, não tenho o menor interesse, porque para mim é prazeroso viver o que eu vivo. Momentos bons, momentos chatos, mas dizer que cheguei no meu limite ou que você chegou no seu limite? Que perseverança é essa? Isso não é ser perseverante. Isso é ser caprichoso. É correr atrás de alguém que diga, coitadinho, eu tenho tanta pena de você. Porque tem pessoas que têm prazer que sintam pena delas. Se satisfazem. Acreditam que com isso estão sendo reconhecidas, amadas. Quando na verdade é tudo tão momentâneo. Seja uma autoridade. E comece a entender que eu não posso, eu não tenho como ajudar alguém se eu não tenho capital. Se eu dependo do capital de alguém para ajudar alguém, então não sou eu que estou ajudando, sou apenas um intermediário. E como intermediário posso ser substituído a qualquer momento. Para eu poder ajudar alguém, eu preciso ter esse capital, seja conhecimento, seja material, seja lá o que for. É capital. Entretanto, eu vejo muita gente fazendo bem, mas não bota um grão de areia do que é dele. Se vale do que é dos outros para ajudar. E Deus o livre que alguém diga, fulano ou fulana, você não vai contribuir? Já estou fazendo. Sim, já está fazendo. Está se iludindo. Está se iludindo. Está perdendo tempo. Porque quando chegar na vida espiritual novamente,
as entidades das altas esferas não vão te julgar. Eles vão apenas procurar um mecanismo para que você entenda que a sua atitude não foi conveniente. Mas vai ter aqueles do mesmo nível que você, ou mais baixo, moralmente, estamos falando, que vão te apontar o dedo, ainda vão botar o dedo na ferida e vão torcer e vão dizer: acreditou que estava ajudando, olha onde você está. Parece brincadeira, mas é assim que funciona. E as altas esferas espirituais vão ver e não vão fazer nada. Mas não entenda isso como uma punição, entenda isso como uma bênção. Sabe por quê? Porque esse é o meio que você tem para aprender. Aqui na Terra, ou em qualquer umbral. Todos somos alunos, todos somos professores. E não adianta eu dizer que quero fazer o bem, ou se estou fazendo alguma coisa, por menor que seja o cansaço que eu sinto, eu já estou no meu limite. E jogo a toalha. Transfiro responsabilidade. Isso é preguiça. Joalha diz que caráter é um elemento que temos ou não temos. Se temos, aprimoramos. Se não temos, se tivermos apoio, ajuda, bem, aí sim, poderemos começar a desenvolver, eliminar aquela tendência ao mau-caratismo e desenvolver uma tendência a melhorar a nossa qualidade de ideias, de pensamentos. Nós somos monitorados 24 horas. É uma ideia muito errada que a maioria das pessoas tem, em acreditarem que podem dizer, fazer e que tudo fica por isso mesmo. Não. Porque o nosso contato telepático, ele está em constante ação com todos os indivíduos que estão na mesma faixa vibratória que nós estamos. Eles são capazes e têm capacidade e competência para ouvir nossos pensamentos e dar sugestões. É assim que funciona. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: nossa, eu tive uma ideia, parece que alguém botou alguma coisa na minha cabeça. Não, não botou. Foi uma sugestão que deram realmente. Responsabilidade, idoneidade, ética são extremamente importantes. Mas respeito por você, isso é fundamental. Porque se você não se respeita, você vai viver ansioso, tenso, angustiado, depressivo, com aquela sensação desagradável de cansaço. Aquela sensação de que nada funciona. Porque você está desorganizado, está completamente desalinhado. Mas se você começar a priorizar as suas necessidades, a se organizar e entender que você merece e deve se respeitar, pode ter certeza. Você vai ter, sim, mudanças e grandes mudanças na sua vida. Caso contrário, você vai viver sempre na penumbra, num nevoeiro mental que não vai lhe levar a nada além
do sofrimento, do isolamento. Então, não existem limites. O que existe são segundas intenções. O que existe é falta de bom senso ao usar a inteligência. Porque é mais conveniente usar a esperteza. Só que a esperteza é uma pedra de gelo. Derrete. Evapora. É questão de tempo. A inteligência é uma pedra, uma montanha. Está firme. E cada vez vai ganhando mais corpo, peso, medida. Então, comece a entender que antes de você começar a se queixar de que você chegou no seu limite, analise se você está dizendo isso porque realmente chegou no seu limite, que eu acredito que não. Porque se chegou, procure ajuda. Sempre vai ter alguém que vai lhe orientar, que vai lhe dar suporte. Eu entendo, sim, que tem muitas pessoas que se aproveitam da sua bondade, da sua boa fé, lhe esgotam. São os vampiros. E realmente isso nos deixa magoados, presos a sentimentos nada produtivos. Mas na maioria das vezes, essa sensação de que está tudo limitado é criado porque não queremos fazer. E o pior, que muitas vezes, além de não querer fazer, também não permitimos que outro faça. Então, priorize. Comece a priorizar o que você tem de importante na sua vida, como tarefa, como algo que deve ser feito. Comece a entender que o respeito que você direcionar a você vai lhe transformar numa autoridade. Vão lhe enxergar. E vão lhe respeitar. Porque ninguém vai perder tempo em lhe respeitar se você mesmo não se respeita. E entenda que para ajudar alguém, você tem que ter capital. Não use o capital dos outros. Infelizmente, é uma ajuda fraudulenta. A menos que alguém chegue e diga, olha, eu não quero fazer, mas você pode fazer por mim? Eu lhe dou todo o respeito, respaldo. Aí sim, é diferente. Tirar de um, tirar de outro, para dar lá e dizer como eu sou bom? Não. Para a espiritualidade, isso nada mais é do que oportunismo. Zombaria. E um detalhe. Faça. Faça da sua vida algo fantástico. Viva seus momentos de dor ou de prazer. Faça suas escolhas. A vida é risco. A vida é um risco em tudo. Mas não culpe nem Deus, nem a espiritualidade por cada situação, por menor ou maior que venha acontecer na sua vida, positiva ou negativa. Porque tudo que vivemos aqui, como em qualquer outro umbral, antes, nós nos esforçamos por merecer. As perdas machucam. Mas é através dessa dor que você vai valorizar o que antes você tinha e desprezava. E agora, ao perder,
esse desespero. Condena tudo e todos. Todos são culpados, menos você. Então, meus amigos, estudar é muito bom. Como eu sempre digo, posso estar falando muita bobagem. Hoje, aqui, para alguns. Mas eu tenho certeza absoluta que a minha audiência não se limita aos que estão em experiência corpórea somente. Quando eu faço uma palestra desse nível, que é o que eu gosto de fazer, eu tenho milhões de desencarnados sedentos para entenderem o que, quando estavam em condições semelhantes a que nós hoje estamos, rejeitaram. Então, eu não me importo de falar 1 hora, 1h30, 2 horas. Sabe por quê? Porque eu sempre tenho audiência. E sempre, com o meu capital e com o capital que Joalhe, a equipe Mentes em Construção, me fornece, eu consigo ajudar, abrir caminhos, esclarecer. Por isso que eu digo, para muitos posso estar falando bobagem, ou bobagens. Para outros, muitos, estão se tornando grandes amigos. Que num futuro muito próximo, terei o prazer de reencontrar, de conhecer, de reconhecer, de me reconciliar, e por aí vai. Caros amigos, meu nome é Jorge Guedes, sou neuropsicanalista, terapeuta homeopata, e apresento esta live todas as quartas-feiras aqui no Facebook às 20 horas. Hoje houve um atraso. Vai ficar à disposição. E toda quinta-feira, às 20 horas, tenho a live também no meu canal, Dr. Jorge Guedes, neuropsicanalista, no YouTube. Então, Facebook, quarta-feira, às 20, YouTube, quinta-feira, às 20 horas. E também convido a todos para que conheçam o meu podcast, Genética da Alma, que está no Spotify, no Google, está no Amazon Music, enfim, nas melhores plataformas de áudio. Basta entrar ali, Genética da Alma. E logo, logo estarão conhecendo um pouquinho do meu trabalho. Agradeço a todos, desejo uma boa noite e até quarta-feira. Só não esqueçam.